Sejam todos bem-vindos ao programa Fernanda Almeida. Estamos aqui reunidos todas as quintas-feiras, às 15 horas, com um tema especial para você, falando sobre saúde, beleza e comportamento. Hoje eu estou aqui com o meu convidado especial, o Dr. Bruno Caleb. Seja muito bem-vindo, Bruno. Oi, Fernanda, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal aí, vai ser bem bacana. Isso aí, hoje o tema de hoje é prevenção em saúde bucal, né, gente? Porque as pessoas sempre falam sobre câncer de mama, sobre saúde do físico em si, né? Mas pouco se fala sobre saúde bucal. E hoje o Dr. Bruno Caleb vai estar aqui para esclarecer nossas dúvidas. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Grote Lima Imóveis. Aí se você procura um imóvel, não sabe onde procurar, entra no site grotelimaimóveis.com.br. Tenho certeza que você vai encontrar um imóvel para você e para sua família. Se você também deseja vender o seu imóvel e não está encontrando, né, alguém que possa comprar, você pode estar anunciando com a gente também. Entra no site da grotelimaimóveis.com.br e você pode estar falando lá com o corretor que vai estar pronto para te atender e cadastrar o seu imóvel. Quero agradecer também a Invicto, né, gente? Invicto Cross Training. Invicto.park. Você pode anunciar lá, você pode contatar eles no Instagram. Invicto.bosque também. Então, eles têm 2 unidades. Para você que deseja ter um condicionamento físico, encontrou o local correto. Você pode entrar em contato lá com os meninos da Invicto Cross Training. Ele vai estar ajudando vocês a recuperar a sua saúde física também. Lá eles têm pilates, tem também judô para você estar levando seus filhos, né? Então, às vezes, enquanto você faz o seu cross, você deixa o seu menininho lá, sua menina, para poder estar fazendo o judô também, lá no mesmo lugar. Então, encontre aí eles no Invicto Cross Training, Invicto Park e Invicto Bosque. Vamos ao tema de hoje, então, né, Bruno? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal, prevenção. E aqui, antes de mais nada, eu tenho algumas perguntas aqui para você. Né? Tem muitas pessoas que não têm muita noção. A gente vai lá, vai comprar uma escova de dente. Qual que é a melhor escova de dente para a gente poder estar comprando para deixar aí nosso dente limpinho a cada dia? Idealmente falando, a melhor seria uma cabeça pequena, né? Quanto menor a cabeça da escova, melhor, para facilitar a higienização lá na cavidade intraoral, não machucar o fundo quando o paciente for escovar os dentes lá do fundo. Não machucar lá para trás, né, pertinho da garganta. E cerdas macias, né? As cerdas muito duras vão machucar a gengiva, ele vai reclamar que tá dolorido. E para o pessoal aí que está nos acompanhando, né, se você perceber que a sua escova tá já toda, vamos falar o português claro, né, desbeiçada, amassada, machucada, tá na hora de trocar, né? As cerdas têm que estar retinhas, eretinhas, né? Tem um tempo correto, manchamento. Bruno, para estar trocando a escova? Uma pessoa que escove os dentes regularmente, aí 3, 4 vezes ao dia, essa escova tem a durabilidade de mais ou menos uns 3 meses. Tá? Mas isso vai ser influenciado pela força que ela usa também, né? Tem pacientes que falam que ele está com raiva, ele escova o dente com raiva, como apertando demais. Não tem essa necessidade. Então, assim, uns 3 meses, a escova, 3, 4 meses, o ideal é trocar. Uhum. De quanto tempo a pessoa tem que estar indo ao dentista, o correto? Tem um prazo específico ou não? Olha, o paciente, né, a pessoa que não está com nenhuma desconforto, reclamação de dor, uma sensibilidade exagerada, toda vez que vai tomar uma água, um sorvete, não tem um desconforto muito grande, ou qualquer tipo de desconforto, dores em geral, né? O ideal é que ela vá ao dentista pelo menos uma vez por ano, né? Fazer um check-up, um exame clínico, ver se nada está aparecendo ali que ela não perceba. Mas, né, num mundo perfeito, o ideal seria até 2 vezes por ano, tá? Porque assim, diariamente, né, dia a dia, nós utilizamos centenas de milhares de vezes ao longo de um ano nossa cavidade bucal, né? Então, mastigação para falar, para comer, para cuspir, para beijar, para vomitar, para tudo, né? Então, falar em uma vez por ano, para uns pode parecer uma coisa, mas é muito. Não é, né? Algumas coisas podem se alterar rapidamente, de acordo com a higiene do paciente, o que ele está habituado a comer. Pacientes que não escovam os dentes adequadamente, não fazem uso de fio dental. Então, assim, uma vez por ano, o dentista vai conseguir visualizar alguma alteração, que já intervir. Ou numa prevenção, né, como a gente vai começar a falar, ou até mesmo intervir num problema que já foi diagnosticado ali. Uma cárie,
tártaro, uma fratura, né? Às vezes uma pessoa estava brincando com o filho, com o neto, praticando um esporte, tomou uma bolada, uma cotovelada, às vezes está com o dente trincado, não percebe, né? Aquele machucadinho dentro da boca que persiste 10, 15, 1 mês, 2 meses e não sara, então é bom o dentista dar uma olhadinha já. Uma coisa que eu queria perguntar é mais curiosidade minha mesmo. Existe, porque as pessoas falam, a pessoa tem doença, é hereditário. Coisas no dente também é hereditário, questão de cáries, assim, ou a pessoa tem cárie por falta de escovação, ou existe coisa genética para influenciar nisso? A genética, ela vai, obviamente, influenciar na formação do dente daquela pessoa, né? Lá quando o neném, né, o embrião ainda, né, na barriguinha da mãe, lá já tem um código genético em desenvolvimento, que lá já vai estar escrito se ele vai ter algum problema de formação dentária, né? Algum dente com uma imperfeição na formação do esmalte, por exemplo, tá? O termo seria amelogênese imperfeita. Então ele vai ter um problema ali. Mas o paciente, né, que ao longo dos anos, criança, vai se desenvolvendo e os dentinhos vão aparecendo, o fato de ter ou não cáries vai ser um cuidado, é a higiene, né? Não dá para jogar toda, entre aspas, a culpa. Minha mãe, meu pai, minha avó tinha cárie de coisa, eu também vou ter. Não, não é assim, né? Ela pode ter uma predisposição, algum dente, não vou dizer mais forte ou mais fraco, não é esse o termo, mas uma predisposição genética existe. Mas o cuidado é fundamental para ele ter uma boa ou uma má saúde bucal. E eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao bafo, né? Que as pessoas falam assim, nossa, eu tô com um bafinho aqui, acho que vem do meu estômago. Da onde que vem o bafo em si? Ele vem do estômago, ele vem da garganta? Da onde que vem, Bruno? Essa é uma ótima pergunta, né? O paciente pergunta, tô com bafo, né? É cientificamente falando a halitose, né? Ou popularmente conhecido como bafo. A maioria dos pacientes tratados com halitose, ou seja, o famoso bafo, é proveniente da cavidade oral, né? Um dente aberto, cáries já em estágio avançado. Eu trouxe umas fotos, não sei se a gente vai ter tempo de pôr. A gente vai colocar. Né? Tártaro, placa, gengivite, periodontite. E a famosa saburra lingual, né? Aquela crosta que se forma sobre a língua e o paciente não escova. Muitos pacientes acabam não escovando por a sensação de ânsia, né? Passa a escova lá do meio para trás da língua e já tem aquela sensação de vômito. Então ele acaba não escovando. E a maioria dos problemas de halitose é proveniente da boca, né? Dentes... Aquela parte de trás da língua. Tem que colocar a linguona para fora e já escovar. Fica aquela camada esbranquiçada na língua. Aquilo dá um mau hálito muito forte. Isso. É lógico. Pode ser um problema sistêmico, né? O paciente está com alguma doença, por exemplo, estomacal, de esôfago, que exale um mau cheiro. Pode, claro, mas não é o comum. O mais comum na vida de consultório é o problema estar na cavidade bucal. Não só nos dentes, né? Lateral de bochecha, internamente falando, né? Língua, uma gengivite severa. A gente depois vai dar uma olhadinha. Então, vamos colocar ali as fotinhas. Desculpa te interromper, não sei se você pode falar. Voltando a esse tema da halitose, né? Do bafinho. E é uma coisa também para quem está vendo a gente, né? Você falar para uma pessoa que ela está com bafo é uma coisa que você tem que ter uma intimidade muito grande com a pessoa, né? E a pessoa que recebe essa notícia fala, fica meio assim, né? Então, assim, quem tem uma intimidade com a pessoa para falar, cônjuges, né? Namorado, namorada, filhos, um parente mais próximo, ali, ou um amigo, né? Você fala, tá com um tá feia a coisa aí, meu filho, vamos colocar. E às vezes a pessoa não fala por esse receio, né? De a pessoa pegar mal, não gostar. E a pessoa, às vezes, usa aquele enxaguante bucal. Você acha que resolve ou só vai maquiar o problema? O enxaguante bucal, seja qual for, tá, pessoal? Né, para quem está nos assistindo aqui, existem diversas marcas aí no mercado. É bom, ajuda, claro que ajuda, não vai atrapalhar. O problema é, pela correria do dia a dia, né, de quem está ali na correria do trabalho, de escola, sai, volta, vai trabalhar, é trocar a escovação pelo enxaguante bucal. Aí dá ruim. Não, porque você imagina um carro sujo. Você pega um balde de água e só joga nele, você não esfrega. Não adiantou nada, né? O paciente sente que ele limpei os dentes. Não, é só aquele frescor, mas limpar não limpou. Então o ideal... A sujeira está lá ainda. Está lá, você tem que fazer aquela fricção mecânica com a escova, a pasta de dente, né? O creme dental lá que você está acostumado a utilizar. E depois sim fazer a utilização do enxaguante bucal.
Então, a prevenção seria escovar os dentes primeiro, depois passar o fio dental, ou passar o fio dental e depois escovar os dentes? Qual que é o certo? Isso aí, quem nasceu primeiro, né? O ovo, a galinha, né? Tá? Eu falo para os meus pacientes o seguinte, faça a higienização, escove os dentes, né? Passa o fio. Se você vê que teve um excesso, que saiu de resíduo ali dos seus dentes, passa a escovinha de novo, né? Não custa nada, mais né? 10, 15 segundos ali. O importante é a escovação. Ter o hábito de se alimentar, seja a refeição que foi, né? Se você fez um lanche rápido ou uma refeição mesmo, para lá depois de uns minutos e faz a sua escovação. Fio dental. Não é o que acontece, né, Fernanda? Vamos combinar que no dia a dia, fio dental toda hora que come. O fio dental, a maioria dos pacientes relatam pra gente que usam antes de dormir, né? Aquela última escovação que você fez lá na sua casa. E aí você passa o fio dental com calma, tá lá em frente ao espelho no seu banheiro, né? Durante o dia você tá na escola, você tá no serviço, você não vai ficar... Infelizmente a correria não deixa, mas fazendo a escovação diariamente após cada refeição e antes de dormir você fazer a higienização com fio dental, um enxaguante bucal, teoricamente falando, se você se cuidar isso regrado, você nunca vai ter problema com os seus dentes. A não ser um trauma, né? Uma fratura, um acidente, uma queda de bicicleta, que eu até brinquei agora, você está brincando com uma criança, um neto, um filho, e toma uma mãozada na cara, ali acontece. Né? Mas são exceções, não é a regra. Certo. Vamos colocar os slides? Tem umas fotinhas aí que são... Então, a prevenção ficar... seria... gente, vai chocar um pouquinho, mas é bom falar, né, dessas prevenções, porque tem os sinais. Se você começar a se olhar, você pode diagnosticar coisas aí que não são corretas na sua saúde, né? A gengiva, ela vai baixando, vai ficando vermelha. O que é isso? Sensível? O que acontece? Esse é um bom sinal. Tem certos sinais, né, que o paciente... ninguém precisa ser da área para entender que alguma coisa não está legal na boca. Né? A mesma coisa, você olha o seu braço, você tem uma ferida ali, aquilo não é normal. Você tem que procurar um cuidado médico. Na boca vai seguir mais ou menos os mesmos padrões. Né? Você está se olhando no espelho ali, está com sangramento excessivo, a sua gengiva está muito vermelha, né? Aquele vermelho vivo. Você está vendo algumas manchas amarronzadas, acinzentadas nos seus dentes, ou até mesmo mais escuras. Né? Alguma coisa não está normal. Então, está na hora de procurar um colega dentista para dar uma olhadinha o que está acontecendo. E também, claro, né, falar em dor, Fernanda, é subjetivo, porque às vezes a dor que eu sinto, para mim, é suportável. Para você, talvez, já esteja num ponto excruciante. Né? A superação de dor de cada pessoa é muito diferente. Um remedinho funciona para mim e não funciona para você. É o paciente que tem que entender que aquela sensibilidade que ele está sentindo já está incomodando o dia a dia social dele. Puxa, só dele pensar que ele vai ter que tomar um copo de alguma bebida com 2 pedras de gelo, ele já sofre antes, porque ele sabe que ele vai sentir dor. Então ali já não tem alguma coisa normal, ele tem que procurar um colega para verificar. Mas se estiver doendo um pouquinho, às vezes é uma má escovação que baixou a gengiva, acontece isso? Isso, a retração gengival, ela acomete, tanto que nas propagandas de creme dental, você pode ver que 9 de 10 é falar sobre sensibilidade dentária. Sim. Né? Porque a gengiva ela retrai, expõe ali um pouquinho da raiz e dá uma sensibilidade. Ela tem ela não é para ser exposta, ela tem que ser recoberta pela gengiva, é um tecido de proteção. Quando a gengiva abaixa, retrai, né? Tudo que vai ali dá aquela sensação de dorzinha, gelado, quente, doce, né? Já aconteceu comigo. Eu, por exemplo, eu gosto de até brinco em casa lá, que eu não sou muito fã de chocolate, mas eu gosto de um chocolatinho. Aquele chocolate que tem internamente é um caldinho de morango. Esqueci o nome dele agora. Sensação. Né? Fugiu, é isso, sensação. Nossa, como eu tenho uma retraçãozinha aqui, que ele vai lá, você vai, né, vai do céu ao inferno e volta. Mas eu não tenho, né? Controle é uma retraçãozinha que eu tenho ali. Quando eu escovo não me incomoda, quando eu estou bebendo alguma coisa não me incomoda, mas o docinho quando vai ali me incomoda. Aí depois de um tempinho eu já vou lá e escovo os dentes. É que o dentista também, falar do dentista o dentista, ele já é meio sistemático, né? Tem uma escova de dente, uma pasta na minha pasta, dentro do carro, na minha casa, no consultório. Um em cada lugar, é o correto. Você tem, né? Onde você precisa, vai sair para um lugar, vai passar o dia fora, vai viajar, as escovas, o kit já está lá, o kitzinho, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse hábito, né? É um hábito. Da mesma forma que a gente se organiza quando vai viajar com uma maleta com alguns produtos de
beleza, perfumes, em geral, monta lá o seu kitzinho viagem de pasta de dente, escovinha. Isso é importante. E a escova de dente, para ela ficar armazenada, é melhor deixar aberta ou fechada? Eu tenho a impressão que fechada não fica juntando bactéria ali. Qual que é o pior, Dr. Caleb? O pior, na verdade, é o paciente não limpar a escova antes de guardá-la. Antes de guardar, tem que limpar. Isso, né? Passa ela ali em água corrente, né? Tira aqueles resíduos que ficam na escova, principalmente no fundinho dela lá. Em casa, o pessoal pode perceber, fica. Bate ela, seca ela bonitinho, né? E deixa lá no seu suportezinho, lá no seu toalete. Antes de usar, lava de novo. É difícil falar algumas coisas assim, porque o que acontece? Vamos falar assim, tem banheiros, né? De casas, das residências em geral, em que a pia fica muito próximo ao vaso sanitário. A maioria né? Principalmente quem mora em apartamento. E as escovas expostas ali, né? Então, Sim. você dá uma descarga com a tampa aberta, todo aquele aerossol que sobe do vaso sanitário tá girando ali. Olha aí, gente. Se todo mundo tivesse, né, um microscópio em casa, você fala, minha Nossa Senhora, não vou escovar o dente com esse negócio, né? Mas, pela frequência que se escova os dentes, teoricamente falando, né, de manhã, de tarde, de noite, todo mundo tem lá aquele armarinho do lado do banheiro, então deixa ela protegidinha ali. Na minha casa, por exemplo, ela fica em cima da pia ali, do lado oposto ao vaso sanitário, entendeu? Uma dica aí, gente. Muito perto, Antes de dar descarga no vaso, tampa o vasinho lá para não ir bactéria na sua escova, hein? Isso, não só na escova, né? Não ficar girando lá. Em né? tudo. Ficar girando. Isso. Vamos lá, e essa foto aí, o que significa? Ó, essa foto aqui, ali dá para ver uma imagem mais escura já no dentinho da paciente. Desse aqui, ó. Isso, tá vendo? Aí o paciente não sente nada, né? Não dói, não tem sensibilidade a quente, gelado, doce, porque é uma cárie que ela está ainda só em tecido só está em esmalte. Está, né? Mais superficial ali em cima. Isso. Então, nesse ponto, a gente fazer o tratamento nesse ponto, o paciente, 90% das vezes, não precisa nem anestesiá-lo, ele não vai nem sentir. Agora, a partir do momento, semanas, meses, isso não for tratado, essa cárie, ela vai corroendo o dente por dentro. A bactéria que está ali, né, que causa a cárie, ela vai se alimentando desse tecido dentário. Quando o paciente fala pra gente, né, procura um dentista, olha, meu dente está doendo, parece um coraçãozinho batendo, está latejando. Geralmente, não é uma regra, tá? Vai de paciente a paciente, caso a caso, mas geralmente já está muito pertinho lá do nervo do dente, aí é quando acontece o famoso tratamento de canal, né? Lógico, isso não acontece da noite para o dia. O paciente não vai dormir desse jeito e acorda, né, com o dente completamente destruído. É um processo lento, mas que ele não para, ele é contínuo. Se o paciente não cuidar, rapidamente esse dente vai ser destruído. E o que é o tratamento de canal? Para quem não entende em casa, né? Quem nunca fez um tratamento de canal? Cada dente é um órgão individual. Cada dente na nossa boca, ele tem a sua circulação sanguínea própria, a sua inervação própria, né? Então, quando a gente faz um tratamento de canal, o que seria esse tratamento de canal? É fazer uma abertura nesse dente e a gente vai remover todo aquele emaranhado que está dentro do dente de vasos sanguíneos, filetes nervosos, todo o tecido celular que está dentro do dente. Então, alguns pacientes até brincam, você vai matar o dente, né? A grosso modo, sim, ele não vai ter mais circulação sanguínea lá dentro dele, né? Mas toda a estrutura ao redor dele que segura esse dente em posição são tecidos vivos, né? A parte estrutura óssea, a gengiva, ligamento periodontal. A gente tira a vida daquele elemento para passar a dor, obviamente, né? O paciente geralmente estava com dor, e não doer mais. Não quer dizer que aquela região o paciente não possa ter um problema ou uma dor futura, porque tudo que está ao redor ali ainda é um tecido vivo. O que não vai ter circulação sanguínea mais é aquele elemento específico. A gente limpa esse dente por dentro, né? Esse é o tratamento de canal, tanto da parte da coroa, quanto da parte da raiz que está lá para dentro. E sela isso, obtura. Vai um material obturador lá dentro, não fica oco lá dentro. A gente faz uma restauração interna, por assim dizer. E por que fica preto, às vezes, onde faz o canal? É normal? Por alguns motivos, né? A maioria desses manchamentos pós-tratamento de canal é pela hemorragia que acontece durante o tratamento. Aquele sangue que sai de dentro do dente, né? As células hemácias, né? Elas penetram pelos canalículos dentinários ali e ficam ali dentro. Com o passar dos meses, aquilo toma uma
coloração roxeada, ou às vezes acinzentada, né? Se o tratamento de canal foi causado por um trauma, né? Teve uma teve uma hemorragia interna no dente, vai ficar uma manchinha também ali. Mas, né, lembrando que a odontologia de uns anos para cá, ela avançou em tratamentos estéticos, né? Clareamentos, resinas, porcelanas. Então hoje a gente consegue devolver o aspecto naturalidade em se tratando de cor, tá? Às vezes o que é bonito para você não é bonito para outra cor de um dente, né? Exato. Então é difícil falar disso. Mas assim, dá para igualar a cor dos dentes do paciente para não ficar aquele arco-íris na boca, né? Cada dente está de uma cor. Não, a gente consegue igualar hoje isso rapidamente, tá bom? Aí então, essa cárie, né, do jeito que está aí, dá para a gente remover tranquilo, restaura na cor do dente, bonitinho. Eliana Camargo, excelente dentista, Dr. Bruno. Um beijo, Eliana. Obrigado. Vendel Rafael, manja muito. Obrigado, Vendel. Um abraço. Obrigado. E Dark, Dr. Bruno, excelente dentista. Ó, o pessoal aqui falando bastante de você, Dr. Bruno. Que bom, a gente fica contente. Um beijo, viu, gente? Obrigado pela audiência de vocês. Se tiver alguma pergunta aqui pro doutor, Manda pode aqui. falar que a gente Manda responde aqui, tá bom? Próxima foto, produtor, por favor. Vamos ver o que vem aí. Eita, Ah lá. meu Deus do céu. Olha lá, gente. Ah lá, O que é a aquilo ali Fernanda embaixo, falou, doutor? Meu Deus do céu. Gente, Então, a gente percebe, né, entre a hora que acaba o dente, tá, pessoal, e vai começar a gengiva, a gente já percebe ali um acúmulo excessivo de tártaro, né? O que é aquilo Placa. ali, Brasil? Me E fala. aquela manchinha preta ali não é uma cárie, tá? É tártaro mesmo. Ali foi um acúmulo de alimentos que vai ficando ali com o passar dos meses e impregna no dente, né? Esse paciente, no caso... Quanto tempo, doutor, que você acha que ele ficou assim para ficar dessa forma embaixo? Junta rápido São meses. essa crosta? Não, são meses. Meses de uma higienização não adequada, né? São meses. Aí já é um paciente que você perto dele, né? Nós, óbvio, ficamos de máscara, né? Para fazer o atendimento, claro. Mas você sente que já tem uma diferença naquele hálito, cheiro, né? aquele odor que vem da boca, né? Só de tocar nessa região já o sangue já vem, ou seja, está tudo inflamado. Tudo inflamado. Né? Aí já é considerado uma gengivite. A né? gengiva já está vermelha ali, né? Embaixo dessa placa, que ela é dura, a gengiva já está inchadinha ali, né? Vem um sangramento muito rápido. Aqui é uma gengivite, uma periodontite, que é mais grave, né? Já está pior, fica um aspecto mais feio. Né? Ainda em poucas sessões a gente devolve o aspecto natural a esse paciente. Próximo do produtor. Aqui a Idark está perguntando aqui, doutor. Tomar Coca-Cola faz mal para os dentes? Eita, o pessoal pergunta muito. Não, Coca-Cola é porque eu mal. adoro Coca-Cola. Eu sou, nossa, quem me conhece, onde eu vou, eu tô com uma garrafinha de Coca-Cola. Eita. No consultório lá, na geladeirinha, tá cheio de Coca-Cola lá. Aí, gente, olha que notícia boa. Pode tomar Coca-Cola, gente. Basta escovar o dente depois. Não, a Coca-Cola, não vamos defender, né? Faz mal. Tudo que é demais não é bom, né? Mas, né? Tem que escovar, Tomou uma Coca-Cola, toma escova. Coca-colinha, Isso. come seu docinho, geladinha. Isso, mas escova o dente depois. Isso, né? exatamente. E a pessoa pergunta, mas é líquido, não vai sujar o dente o líquido, não tem problema, não come nada. E aí, o que a gente fala para essas pessoas lá de casa? O pessoal sai do consultório também, já li, doutor, tem uma maquininha de café lá, né? Posso tomar um café? Pode. O café, o refrigerante, alimentos que tem muito corante, né? Açaí, vinho tinto, molho vermelho, carnes vermelhas, né? Liberado. Mancham os dentes. Falar que não mancha? Mancha. Lógico que mancha. Mas, é que nem a gente estava falando agora há pouco, vai manchar mais ou menos de acordo com a sua higienização, né? Você lá meio-dia fez uma refeição com molho vermelho, tomou um vinho, Coca-Cola, aí depois já tomou um cafezinho e vai higienizar só às 10, 11 horas da noite, todos esses alimentos vão agir degradando os seus dentes muito mais rapidamente do que do paciente que minutos depois fez a higienização. Né? O que esse alimento causou de malefício para o organismo é uma outra situação. Né? Os dois, se a gente pegar dois pacientes, eles comeram a mesma coisa, tomaram a mesma coisa no almoço ali.
como esses alimentos, esses líquidos vão agir no organismo para um e para outro, é difícil dizer, né? Você Tem tem organismo que é mais resistente aí. Já Isso, vai entendeu? matando Agora, tudo. se a gente for medir, olha, um paciente escovou os dentes 20 minutos depois que ele fez a refeição, o outro foi escovar 8 horas depois, é lógico que o que escovou 8 horas depois vai ter um malefício muito maior. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Ana Cláudia, ela é ouvinte aqui da BMC Channel. Obrigada pela sua participação, Ana Obrigado. Cláudia. Ela está perguntando aqui qual é o melhor protocolo e mais seguro para uma pessoa que já perdeu seus dentes. Olha, vamos falar de duas maneiras. Deve ser alguém que já está usando dentadura? Isso que eu ia falar. Quando a gente fala assim, perdeu os seus dentes, tem duas situações, né? Ou ela é um paciente desdentado total, ele já não possui mais nenhum dente, nem na arcada superior, nem na arcada inferior. Ou alguns dentes, né? Popularmente conhecido como ele tá banguelo, né? Uhum. Então existem tratamentos, próteses totais, né? A famosa dentadura, na arcada superior e na arcada inferior. E de uns anos para cá, a odontologia trabalha com frequência e com muito sucesso com implantes, né? A gente colocar aqueles parafusos... É um pino? Nada, é um parafuso mesmo. É um parafuso. Imagina lógico, guardar as proporções de tamanho, largura, material que é confeccionado, né? Mas, grosseiramente falando, é um parafuso, igual um parafuso que a gente põe na parede. Põe uma bucha, parafuso, tá lá. Põe lá no osso do paciente. No osso para segurar. Ele fica lá rosqueadinho, parafusado. Demora-se um tempo para ele cicatrizar. O que é cicatrizar? É nascer osso ao redor das espiras do parafuso. A hora que isso cicatriza, a média científica falando, tá, é entre 3 a 6 meses. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Mas, cientificamente falando, 3 a 6 total, meses. Né? Isso. Ah lá, Olha gente, tá lá, ó, o passando. videozinho. Olha lá, o que Isso aí. A gente que bacana. faz uma perfuração no osso, né? Lógico que, né, pessoal, de acordo com a necessidade e necessidade A estrutura óssea de cada pessoa. Isso. Aí eu tô falando pelo protocolo que eu sigo no meu consultório, Sim. tá? Para o paciente fazer uma cirurgia de implantes... Aí o pininho, desculpa, doutor, é que eu sou curiosa. Esse pininho ali, aí depois você coloca o dente no meio desse pino? Aquele pino não Aquele é um pino implante, só para segurar. Aquele é um componente. Fica dentro do osso fica um parafuso. O parafusão. Isso. Uhum. Que vai desembalar aí. Aí, antes de fazer essa cirurgia, é feito um raio-x. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente pede uma tomografia, né? Que é um exame mais minucioso. Caramba, parece olha lá, aquela esse é o implante. mesmo, olha lá. É um né? parafuso, olha lá. Olha lá, gente. Olha, depois você pode comer maçã tranquilamente. Olha Eu que vou beleza. mandar umas fotos para Fernanda de cirurgias de implante aqui. Aí fica Ai, legal. que bacana. Aí, ó, gente, tá vendo? Olha lá, o Fica implante firminho. instaladinho. Isso, olha lá. A chave para o implante, né? Que a gente vai dar o aperto final. E depois aí você vai dá dar manual o aperto final. Ou não? É tudo com a máquina? Depende da qualidade óssea do paciente, do osso do paciente. Ah, entendi. A dureza que aquele osso está representando para a inserção do parafuso. E como você fica sabendo disso? No toque você já vê? A gente tem uma prévia noção pelos exames, né? Por exemplo, Pelo raio-x. Exames de raio-x e tomografia. Tomografia. Tá. Ah, E verdade. alguns pacientes, quando nos relatam, né, naquela anamnese prévia, se ele Gente, é uma reconstrução mesmo do dente, né? É muito legal. Fica muito Tá. bacana. Então, assim, a implantodontia, ela devolve para o paciente a possibilidade de uma mastigação muito bacana, muito conforto, né? É um tratamento, obviamente, mais demorado e, financeiramente falando, um pouco mais caro, né? Mas ele te devolve uma qualidade de vida que não tem nem comparação com as próteses totais. Né? Tem comparação. Agora, o paciente que perdeu o dente, ele não é um desdentado total, ele não é banguelo. Ele perdeu alguns dentes, independente do motivo, tá? A odontologia também dá a possibilidade de a gente reabilitar esse paciente com próteses fixas. A gente utiliza os próprios dentes do paciente como pilares de sustentação e monta um sorriso novo, de resina, de porcelana, de metal, como a gente vê aí nos rappers americanos, né? Aqueles dentes todos acinzentados. Aí existem para todos os gostos, né? Materiais que a gente pode utilizar para fazer uma reabilitação. Hoje, se a gente, né, selecionar, chamar na rua aqui, vamos chamar 10 pessoas. Você prefere um dente de metal ou de porcelana branquinho na cor do dente? Talvez 9 falem branquinho na cor do dente. E um vai falar, não, eu queria ter um dentão de metal, igual um rapper. O pessoal gosto, gosta. né? Isso, aí é Aí pessoal. aparece só o metal ali Isso, e aí o fica pessoal só acha que é um metalzão. charme. Isso, dente de Vai prata. é pessoal.
Não é tão comum hoje a gente fazer dentes em ouro como fazíamos antigamente. Verdade, né? Tinha bastante antes. Mas existe, tá? É que o ouro tá muito caro, deve ser por isso, né, doutor? É muito caro. Mudou muito. Mudou muito. Encareceu muito fazer um dente de ouro. Quando o paciente quer um dente de metal dourado, aí a gente faz de outro metal, cobre e alumínio. Ele fica douradinho, simulando o ouro lá. Complementando aqui a pergunta da Ana Cláudia. Então, Ana Cláudia, aí na parte de escovação, exemplo, eu perdi alguns dentes, mas em alguns lugares eu tenho dente. Para escovar, escova a gengiva. No lugar que não tem o dente, pode estar escovando a gengiva, né, doutor? Pode, não faz mal nenhum. Aliás, é muito bom. Precisa escovar. Aquela fricção mecânica da escova com a gengiva estimula a circulação sanguínea. É que assim, quando a gente fala escovar, é uma coisa delicada. Você não pode, se você pegar uma escova com cerda dura e não ficar tá lavando esfregando, roupa, né, gente? Senão você vai se machucar, se machucar. Delicadamente, faz a higienização. A escova macia, a escova em movimentos circulares. É igual a gente aprendeu na escola quando era criança. Todo como mundo, é que né? é, gente? O pessoal lembra como é que escova redondinho, os dentes? Né? Redondinho, bolinha, mesmas coisas. O que escova a gente... bochecha, o céu da boca, eu lembro certinho aqueles malditos bochechos. Não, fazer a aplicação de flúor na gente. escola, né? Bochecha, hoje a gente já não faz tanto isso mais. Né? Hoje existem materiais que a gente usa no consultório. Ah, não existe mais bochecho? Não, existe, mas se faz menos. Antes era uma coisa comum aplicar o flúor naquelas moldeirinhas de isopor, principalmente na escola se fazia isso, nas escolas do estado. O flúor é aquele negócio que dói, não, né? Que não, o flúor é uma substância, ela vai formar uma película sobre o esmalte para proteção. Né? Só que você imagina assim, vamos pegar uma criança, tá? Sei lá, 10 anos. Ela tá com várias cáries, né? Não adianta você querer fazer uma proteção nesses dentes se você não tratar esses dentes antes, né? Então, assim, isso é até uma discussão. Discussão no bom sentido, né? Entre colegas, cursos, congressos, que sempre debatem isso, né? Cada colega vai seguir um tratamento ou uma ideia de tratamento. Uma criança de 10 anos com cáries, 1 ou 2 ou 5 ou 10, né? Você não pode culpar só a criança, né? Não. Ela tá gente, na minha casa se ela está em desenvolvimento, ela está em desenvolvimento para tudo, para aprender a escovar os dentes, para tomar banho, se higienizar, trocar de roupa, guardar a roupa dela, arrumar o quarto dela. Então ela tem que ser orientada a escovar o dentinho. Eu estou nessa parte, né? Doutor, que eu tenho uma filha de 6 anos, né? E tenho outra de 8. Então, antes de dormir, vamos escovar os dentes. Antes de ir pra escola, vamos escovar os dentes. Pega no pé. Pega no pé. Deixa eu ver seu dente. Escovou o dente? Deixa eu ver. Escovou o dente? Já escovou o dente? Me dá um beijinho aqui, deixa eu ver se tá gostinho de pasta mesmo. Se você não escovou, vou lá escovar pra você, né? Exato. Precisa ficar no pé. Não é fácil educar, né, gente? É muito mais fácil você largar, deixar no celular. Mas as crianças dependem da gente, né? Nós somos o exemplo pra elas quando nós somos crianças. Se a criança... Você vê o adulto fazendo, chama junto. Chama lá sua filha pra escovar com você. Eu uso muito isso com as minhas filhas. Vamos lá escovar com a mamãe. Vai todo mundo no banheiro escovar o dente, né? Que sou toda mulher. Se você passa esse hábito para a criança, ela costuma. É muito mais fácil, né? Então assim, recentemente eu atendi um paciente meu já antigo, né? E ele tem um filho pequeno, ele estava com algumas cáries. Aí ele até comentou, doutor, mas esses dentes vão sair. Aí, tá vendo a mentalidade? O dentinho de leite, né? Aí eu expliquei para ele, eles vão cair, né? Vamos falar o português claro, eles vão cair e vai vir um dente permanente. Só que existe uma época certa de troca desses dentes, né? Então, se esse dente ficar cariado ou piorar, não cuidar, você tem que tratar o canal num dente de leite. Nossa, deixa eu perguntar, agora você falou uma coisa, eu lembrei. Se um dente está cariado, está nascendo outro dente novinho ali, o cariado passa cárie pro outro ou não? Como é que a cárie se prolifera na boca, doutor? A cárie é uma bactéria. Tá? É uma bactéria. Uma bactéria. Então vamos lá. Ela pode contaminar outros dentes? Pode. Pode. Até pelo fato de você estar com a boca com vários dentes cariados. E você tem uma criança em casa e você está acostumado a toda hora ficar soprando a colherzinha dela. Você vai passar essa bactéria para aquela colher. Você está soprando, né? Pode contaminar outros dentes? Pode. Por isso que a gente fala em tratamento. Agir no tratamento. Não adianta você querer ser preventivo com o que já está ruim. Exato. Já aconteceu. Isso, aí é uma visão, às vezes, até de cada colega. Tem colega que fala, não, vamos colocar os famosos curativos, né, nesses dentinhos cariados, que daqui a poucos meses esses dentes vão cair e vai vir o permanente. Se você perguntar para mim, eu sou contra. Eu prefiro
trabalhar a criança ali no consultório, remover aquela cárie com o motorzinho, bonitinho, coloca uma restauraçãozinha provisória, mas sem a cárie. Aí se vai demorar mais a cárie vai mais... proliferando isso, se deixar ali, né? Não isso, tem entendeu? por que deixar. Tem colegas que talvez prefiram, vamos monitorar. É que tem criança, acho que tem medo do motor. Às vezes deve ser isso. Ai, meu Deus, esse barulhinho, a criança fica desesperada na cadeira. Não é muito comum eu Você atender atende criança? Atendo. Tenho pacientes criança. Tenho pacientes criança que dá menos trabalho que adulto. Trabalho assim, de ter medo, né, da anestesia. Tem pessoas que têm medo. Já passou algum trauma, o cheiro do barulhinho do motor, né? Do Tudo isso influencia. Uhum. Mas também sou contra segurar uma criança na cadeira para atender. E eu não atendo assim. Né? Como na área que atende criança, odontopediatria, não é que você vai torturar a criança. Não é isso, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Não entendo. Mas tem situações, às vezes, numa emergência, numa urgência, numa queda, uma que você tem que segurar a criança, não tem como. Assim como acontece em hospitais também, para você, às vezes, dar uma medicação, você tem que segurar. No consultório particular, vamos dizer assim, se a criança não está com dor, não é uma emergência, não é uma urgência, não foi um acidente, eu estou falando por mim, eu prefiro não segurar a força. A gente vai trabalhando, ela vai... O pai está em tratamento, toda consulta ela vai no consultório. Vai acostumando, vai levando ela entra junto, lá no né? consultório, senta lá, conversa comigo, entendeu? Não, senta lá, mexe no computador. Vai se Ela vai se familiarizando. habituando com o local, daqui a pouco ela mesma fala, vê meu dente. Aí a gente Também vai, quero. Também quero. Aí você vai dar uma olhadinha. Entendeu? Exato, só saber trabalhar a mente da criança. Próximo, vamos ver o que tem ali. O que estava na tela? Acho que não lembro, acho que era uma periodontite. Teve um raio-x também que você mandou? Tem um raio-x aí? Vamos ver. Tem um raio-x. Eu selecionei... é verdade, eu acho que foi Acho que mandei uma lesão também que você perdeu. É aqui? Peraí, vamos falar desse aqui. Esse aí já, na verdade, pessoal, esse já é uma periodontite, né? Ela já agravou, tá pior do que uma gengivite. Tá tudo vermelho, né? ali, deve Então doer. tem muito tártaro, muita placa ali, a gengiva tá inchada, tá vermelha. Esse é um paciente que ele tá com mau hálito, né? Não tem como não tá, né, Isso, gente? né? Ali você já vê as peles tudo ali, tudo cheio de sujeira. Aí as pessoas perguntam, poxa, doutor, mas como é que chegou a esse estado? Né? Gente, julgar ou pré-julgar, eu tento não fazer. Sim, não tem como. Né? Cada um teve ali, não sei se foi um problema financeiro para ele não procurar um dentista, se foi relaxo mesmo, ele Às vezes não é o quis, costume né? mesmo, não tem costume de escovar, Então, a família já não tem. O importante é que ele, em algum momento agora, ele procurou ajuda. start. Então, aí Isso que é importante. é feito o tratamento e a orientação, né? Você vai tratar assim, assado, escovar assim, assado. Mas, doutor Bruno, nessa fase assim, um exemplo, é perigoso, não é? Uma bactéria, de repente, entrar num sangue e contaminar tudo? Existe, né, na literatura, é sabido, tem famílias que já até passaram por isso. Tem um problema chamado de endocardite bacteriana. Então, é quando há um problema na circulação, né, entrou-se pela circulação sanguínea e foi lá se alojar no coração do paciente. Sabe-se que esse problema foi, a via de acesso foi a arcada ou as arcadas dentárias. Né? Um dente aberto por muito tempo. Fica exposto, né? É uma via de acesso ao organismo. Né? Quando a gente estava falando de canal agora há pouco, um dente aberto, literalmente destruído, cariado, lá dentro tem um canal, né, que é uma via de acesso para a circulação do organismo. Né? Lá dentro tem veias pequenininhas, chamadas de vênulas, artérias pequenininhas, chamadas de arteríolas. No dente, dentro do dente é tudo muito pequenininho. Né? A gente corta o braço aqui, olhando meu braço, eu estou vendo algumas veias aqui de grosso calibre. Sim. Dentro do dente não é desse calibre, é uma coisa fininha, microscópica às vezes, né? Você não dá nem para ver. Você entra com os instrumentos, com medicação e sabe que aquela substância vai agir, mas muitas vezes você não vê dentro de um canal, não tem como. A não ser que você esteja com um microscópio operatório. Hoje já existe essa tecnologia também. Né? Alguns consultórios têm essa tecnologia de trabalhar com microscópio. Na parte do dente do siso, se a pessoa não vê o dente do siso, ele está interno. Aconteceu comigo, dele ficar só uma pontinha para fora, mas fica difícil de escovar, né? Você vai escovando, coloca o fio dental lá dentro, não passa, e você pega um palitinho de dente, vai cutucando, aí minha dentista, vamos tirar isso aqui, vamos tirar. Siso, vou dar um relato meu, né? Eu paciente, né? Eu tirei um siso na minha vida, eu tinha 16 para 17 anos, eu tenho 3 aqui.
Eu vou tirar, já na verdade já era para eu ter tirado com um colega, eu já marquei com ele 2 vezes e furei. Tem que tirar? Não é que tem que tirar. No jeito que o meu tá, agora tá me incomodando. Eu vou comer, eu mordo a bochecha. Entendeu não? Tá parando o alimento ali entre um dente e outro. Eu não tenho cáries, ele tá rígido, bonitinho, mas tá me incomodando, então começou eu vou tirar. Começou a morder, começou a dar problema. Eu liguei para um colega, né, que opera comigo lá, o Dr. Júlio, lá um abração para ele. Falei, cara, precisa arrancar um siso meu. Me ajuda aí, colega. Aí ele falou, passa o nome do paciente para mim que eu marcar na minha agenda aqui, que a gente extrai dente junto, faz implante junto, né? Bacana. Ele não, o paciente sou eu. Então assim, se o paciente tem espaço na boca dele para ficar o siso, não tem problema nenhum, pode ficar lá. Seja ele que está dentro da boca ali aparente ou incluso. Você imagina assim, é uma estrutura natural, é um dente. Né? Se ele está interno incluso, mas não causa nenhum malefício, depois nós vamos ver uma imagem aí. Você colocou uma imagem do dente do siso? De um cisto lá, um cisto. Vamos passar então assim, se ele não está causando nenhum problema, deixa lá. Agora, se está causando, aí tem que extrair, tem que fazer a cirurgia. Vamos ver se a gente acha. Isso aqui esse daí é o quê? Esse é o seguinte, ó, é um abscesso no palato, ou palato, né? Tem pacientes, colegas que falam palato ou palato, tudo bem? Foi originário de um tratamento de canal aí, né? Infeccionou. Nossa. A paciente, ela usa prótese. Então, sim, o caso canal dela, fez esse... lá dentro, a gente fala ápice da raiz, que é o comecinho ou o final dela. Em relação à coroa, seria o final, né? Então ali desenvolveu-se um abscesso. O que é abscesso? É a formação de pulso lá dentro. E esse pulso ele quer sair por algum local, né? Ele quer externar. Então às vezes ele dá para o lado de fora da boca ou para o lado de dentro, né? No caso dessa paciente foi internamente ali para a região do palato. Aí tratamento, né? Isso tá doendo pra caramba porque tá latejando, tá pulsando. O paciente vai ao consultório, a gente faz a drenagem daquilo ali, faz uma incisãozinha com bisturi e drena. Vai saindo esse pulso por algumas semanas, né? Medicação, antibiótico, retorno no consultório semanalmente. Aí cessa, faz a reabilitação dela. E deixa eu perguntar, deixa eu falar com ela aqui, ó. Silza Rodrigues, excelente entrevista. Obrigada, Silza, um abraço, viu? Fernanda Paula, Dr. Bruno, excelente dentista. Parabéns pela entrevista. Obrigado. Um beijo, Fernanda Paula. Obrigada pela audiência, viu? Obrigado. Silza Rodrigues, Dr. Bruno, excelente dentista. Eu recomendo. Só confio nele. Aí, Silza. Um beijão. Obrigada, Silza. Obrigado. Deixa eu perguntar. Aconteceu comigo. Eu tirei o dente do siso. Aí a minha dentista não teve como me atender, porque eu estava com muita dor, mas muita dor. Eu não sei o que aconteceu. Quase morri de dor. Aí foi infeccionando, começou a sair sangue, não parava de sair sangue. Aí eu mandei mensagem, olha, tô passando mal, começou a me dar febre. Aí eu não consegui ir em dentista, eu peguei e fui no meu clínico geral, né? Lá no clínico, ele falou, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com você? Nisso já começou a infeccionar minha garganta. Ele falou, olha, se você demorar, você dá uma infecção generalizada em você. Ele colocou o maior medo. Me deu um antibiótico super forte para eu tomar. Mas eu via que eu ia morrer de tanta dor que eu estava no corpo, já começou a empestear meu corpo todo. Falei, Deus me livre. Vamos lá. Eu não tomei antibiótico antes, porque normalmente as pessoas tomam antes de tirar ou não é recomendado. Vamos lá. Cirurgia de siso, extração de siso, ela é bem diferente de uma extração dentária qualquer. Qualquer outro dente. Se for comparar com uma extração de siso, o procedimento em si é o mesmo, mas não é a mesma coisa. Por quê? Para tirar um siso, geralmente, precisa-se cortar esse siso em 2 ou 3 pedaços para ele sair, até pelo acesso lá no finalzão da boca, né? Tamanho, comprimento de raiz, posição, inclinação. Às vezes tem que desgastar o osso com umas broquinhas próprias para desgastar o osso. Então, esses procedimentos fazem com que o pós-operatório do siso, você perguntava a qualquer pessoa, falava, nossa, o siso quando tira é dureza. Porque judia um pouco. Judia, né? O lugar é não difícil tem de tirar. Né? A pessoa vai ficar 1, 2 dias ali um pouco mais amuada. Agora, um pós-cirúrgico severo igual você passou também não é comum. Não é comum. Não é comum. Agora, pode acontecer pós-cirurgia de siso dar uma alveolite, é uma inflamação do alvéolo. É onde o dente estava. Aquele lugarzinho onde o dente está inserido, a gente chama de alvéolo. Ali dentro pode inflamar, infeccionar, por algum motivo. Parou algum alimento. Eu já fizemos cirurgia de siso,
que daí a gente, né, vai embora depois ali de um tempo, se for o último horário, o paciente está lá embaixo comendo um lanche na lanchonete do térreo. Nossa. Ah, doutor, estava bem. Então, tudo bem, mas não é o ideal. Você acabou de fazer a cirurgia. Pode parar algum resquício alimentar ali e dar alguma coisa. O paciente não cuida, não faz a higienização, ou por medo de sangrar do ponto, ele não pode ver. Pode escovar naturalmente depois. Pode e deve. Precisa escovar. Isso, mas a gente recomenda que pelo menos 2 devagar. dias não faça alimentação sólida. Só Troque líquido. por sorvete, suco, vitamina, Coisa gelada. açaí, né, que hoje, né, tá na moda aqui. E é uma delícia. Eu também sou fã de açaí. Eu também gosto. E desculpa, você falou do remédio, né? Ah, é Se verdade. a gente sabe que vai ser uma cirurgia com desgaste ósseo, a gente entra com um antibiótico Antes. prévio. Prévio. Que a gente chama de profilático, né? Então ele toma uma dose de ataque antes, o organismo já está com a medicação correndo ali na corrente sanguínea antes de fazer a cirurgia. Mas vai depender de caso a Cada caso, paciente. né? Não dá para ficar receitando um antibiótico também à torta e direito para qualquer procedimento. Não é assim que funciona. Você consegue achar o do raio-x? O raio-x. O raio-x para ele falar um pouquinho O sobre raio-x, eu acho que é uma tomografia que eu mandei. ela. Ah, deve É ser. uma tomo. Vamos ver. Olha lá. Ah. Isso. Essa imagem aqui, ó, onde está a setinha ali escrito hipo. É um buraco escuro ali, ó. Ah, ali. É bem no meio ali, ó, na imagem da direita. Aqui. Isso aí, ó, para baixo de hipo. À esquerda, essa imagem escura. Isso, tudo isso é escuro aí dentro, pessoal, ó, né? Tá atrás de um dente, né? Então isso aí é um cisto, né? A paciente tinha ali uma inflamação recorrente, a gente já tinha feito alguns procedimentos de raspagem, e isso não melhorava. Dá para ver ali embaixo, né, o canal mandibular, todos nós temos aquela CM ali, canal mandibular, né? Então ali dentro passa um nervo, né, de qualquer pessoa, tá? Uns mais calibrosos, outros menos calibrosos, mas todos nós temos. Então ali tem que ser feita uma cirurgia. Ela não tem mais o dente ali, mas tem uma lesão interna. Ela se olha no espelho e olhando dentro da boca você não vê nada, mas está lá dentro da mandíbula dela, né? Como que se descobre isso? Ela não sentia nada. Não. Olha Naquela região, não. O que incomodava era o dente ali e a gengiva, a todo momento que a gente tratava, voltava. Sangramento, inchaço, dor. Então você faz um procedimento, melhora. Passa um pouco tempo, piora. Aí você... eu, pelo menos, sigo um protocolo assim. É um caso que você vai ser um pouco invasivo, obviamente o paciente vai fazer o raio-x. É obrigatório. Faz a panorâmica, né, raio-x do rosto todo. E depois a gente vai fazendo aqueles locaizinhos, né, para verificar cada região que a gente está mexendo. E se for o caso, pede-se uma tomografia. No caso dela ali, a gente pediu uma tomografia, um exame mais minucioso para ver o que estava acontecendo. Foi diagnosticado ali um cisto. Não é nada maligno, não estamos falando de câncer, mas é uma lesão que tem que ser tratada, assim como outras, né? Hoje, Fernanda, com o acesso, qualquer criança ou pré-adolescente tem acesso à internet, né? Na escola, em casa. Então, o Google, o santo Google, né? Ele nos ajuda com muita coisa, mas às vezes atrapalha com algumas pesquisas que o paciente, o leigo, vê. Ele coloca lá no Google, lá, né? Ele está com uma feridinha na boca. Aí ele coloca lá, ferida vermelha na boca. A primeira imagem que vem é um carcinoma. Nossa. Terrível, câncer. Pessoa Ele já fala, acha que nossa, tá vou morrer. morrendo. Não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, antes de verificar, conversa realmente com um especialista, com um dentista, com um médico, obviamente dependendo de onde você tem esse problema, né? Para não ficar com aquele excesso de informações desnecessárias, né? Tem coisas que nos ajudam muito, a informação imediata no telefone, mas tem coisas que às vezes atrapalham. Como a pessoa pode identificar que está com algum problema, possa ser um câncer no dente, na boca? Como que funciona isso? A prevenção. Porque tem lá, né? Eu não sei se a gente pode fazer alguma coisa para poder ver. Assim como o nosso país, né, todo ano tem a campanha do câncer de mama, outubro rosa, novembro azul para os homens, né, próstata. A gente vê na televisão, hoje, né, a gente ia falar em jornal, mas jornal menos, mas na internet. Para as mulheres palparem o seio, para ver algum nódulo, carocinho, para os homens também que sentem alguma coisa a urinar, procurar um médico. Na boca não foge disso, né?
você está se olhando no espelho, você está vendo ou palpando o rosto, né? Você sente algum nódulo, algum Dá um caroço. nódulo na gengiva? Depende de onde está o problema. Né? Pode ser na língua, pode ser na lateral de bochecha, pode ser na gengiva pro lado de dentro, pode ser lá pro fundão da garganta. Você está percebendo, vou dar um exemplo, tá, gente? Você nunca teve problema para engolir. De repente, Engole. alimentos mais sólidos, você não consegue mais engolir como você engolia. Alguma coisa aconteceu ou está acontecendo. Pode ser uma diminuição salivar, que atrapalha no bolo alimentar para você engolir? Pode ser uma coisa simples. Como pode ser uma coisa mais severa? Então você vai precisar da orientação de um profissional. Agora, se você está vendo que é uma ferida, é um machucado, é um corte que não sara, você tem que procurar um dentista. É que a gente fala, é a prevenção. Tem certas coisas que você, só de se olhar no espelho, você sabe que não está legal. Você colocou a língua para fora para escovar, você está vendo uma mancha vermelha na língua pesada ou uma mancha branca que não é o normal, procura o seu dentista lá. Isso aí. Tem mais alguma fotinha? A do cisto ali foi... Acho que foi a última, né? Foi a última, né? Foi a última. Foi a última. E você quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Pessoal... Como que as pessoas fazem para te encontrar, né? Vamos lá, obrigado. Vamos falar um pouquinho de estética também, acho que dá tempo. A gente tem 4 minutinhos. Vamos então falar dos tratamentos estéticos que você faz? Vamos lá. Hoje tá na... Falar que tá na moda talvez seja exagero, né? Mas como jogadores de futebol que estão em exposição, né? Artistas, cantores, estão com os dentes bem branquinhos, né? Tudo muito branco hoje. Muito branco. Isso é resultado, obviamente, de tratamentos de clareamento, né? Ou as famosas lentes e facetas que todo mundo pergunta pra gente aí, né? Lentes, facetas de porcelana ou de resina. A diferença da lente e da faceta, tentar ser breve, um resumo breve, é a espessura do material que a gente vai colocar na boca do paciente. Essa é a diferença, tá? A diferença da resina para porcelana. A porcelana é um material mais nobre, né? Mais resistente, mais brilhoso, né? Dá um aspecto mais natural. Não que as resinas que existem hoje, né? Obviamente que existem resinas e resinas, ponto. Mas as resinas das melhores que existem hoje dão também um aspecto bem natural aos dentes. Mas o que é bonito ou não, aí vai ser de acordo com o paciente, né? Se eu perguntar para você gosta do dentinho branco Mentex? Você vai falar... eu acho estranho aquele brancão, você diz assim, só chega o dente. Tem pacientes que adoram. Né? Então a gente mostra lá para eles a escala de cor e a gente com fotos, né? E tem pessoas que têm dente pequeno, doutor, quero ter dente maior. Tem como fazer isso? Dá para mudar. Mas aí, você vai juntar um dente no outro? Como é que vai ficar grande um dente se o dente pequenininho? A gente faz primeiro esses ajustes que a gente chama de mocap. É uma prévia de um sorriso novo. A gente desenha isso previamente, né? Através de moldagens, em parceria com o laboratório que está fazendo a parte protética, né? Seja ele digital ou manualmente, o protético vai lá, vai esculpir o dente, vamos provar, os famosos provisórios, né? Não é nada assim, tá aqui o seu sorriso novo, acabou, tchau. Não, né? O paciente ele prova antes, ele vê a cor. Vê se vai gostar. Isso, exatamente. Mas dá para mudar muito hoje esteticamente falando. O Pedro aqui está perguntando, como os pais, né, eles podem ajudar os filhos na prevenção da saúde bucal? Vamos falar de bebê. A mãe acabou de ganhar um bebê, e como é que ela vai fazer para limpar, né, a gengivinha da criança, a linguinha? Tem que limpar, não tem, doutor? Não é porque é bebezinho, não vai ter que limpar, não. Porque o bebê também fica aquela linguinha cheio de leite branco. Aquela crosta que... Olha a mamãe de primeira viagem, a dica do doutor Bruno. É muito comum. Não corriqueiro, mas é comum. Bebê, às vezes, está com um cheirinho forte na boca. Você fala, mas tanto leite uma azedo criança. Ali. Isso, exato. Porque aquele leite fica ali na cavidade bucal. Isso. Então, assim, tá com um nenenzinho pequeno, né? Uma gaze limpa no dedinho limpo da mãe ou do pai ali, úmida, né? Com uma aguinha filtrada, passa no interior da boquinha da criança ali, tira aquele leite, aquele resquício que ficou. Aquela crosta, exatamente. Tem que limpar, né, doutor? Tem que limpar. Precisa, viu, mamães? Eu não vou falar Papais, em marca. Mamães. Não vou falar em marca, tá? Mas existem também produtos aí. Existem, para limpar aquele dedal próprio para isso, ele é meio emborrachadinho. Põe no dedo. A mãe ou o pai, né, coloca no dedinho e passa ali na boquinha do nenenzinho. Funciona como se fosse uma escova para limpar? Isso, porque como ele não tem o dentinho, ele vai estar só limpando aquela camada gengival. Né?
Conforme vai aparecendo os dentinhos na criança, aí já começa aquelas escovinhas pediátricas mesmo, né? Pasta de dente sem flúor, né? Para criança, Sem pasta flúor, de dente gente. sem flúor. E para Pra adulto, criança, com flúor ou sem flúor? com flúor. Sempre Aí, com flúor para adulto. Isso, porque a criança ela não pode... a criança, quando ela está escovando o dente, vamos falar assim, 3, 4, 5, 6 aninhos, ela já escova o dente teoricamente sozinha, certo? Tem as escovinhas de personagem, as pastinhas lá, com pastinha com gosto, né? Ela ainda está em processo de aprender a cuspir. Então, se ela engolir a pasta de dente, vai ter problema nos dentes permanentes. Aí vai ter problema. Pasta de dente sem flúor. Sem flúor. Sem flúor. E para as pessoas que estão nos assistindo agora, quer, né, conhecer, como é que eles fazem para entrar em contato com você? Qual a sua página, telefone? Deixa aí pro pessoal. O Instagram do consultório é @drbruno_caleb, né? Então lá tem centenas de casos postados lá de antes e depois, de inúmeras situações, né? Estética, cirurgia, prótese, clareamento. É bem bacana para quem tem algumas dúvidas, dá uma olhadinha lá. E o WhatsApp do consultório é DDD 12 981227357. Aí manda uma Mais mensagem. uma vez? 12 981227357. Esse é o zap do consultório. Quero te agradecer, doutor Bruno. Sempre Eu um que agradeço, que prazer é te isso. receber aqui, né? O ano passado, ano retrasado, também teve aqui com a gente. Foi, sempre é demais. Obrigado mesmo pela lembrança, pelo convite. Fico muito feliz de ser lembrado por você aqui, por você ser uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Sempre que precisar, nós vamos falar do tema que for aqui, vai ser bem bacana. É bem legal passar informações, né? O pessoal vê que o pessoal Principalmente tá vendo, né? prevenções, né? O pessoal está interagindo. Isso, Obrigada bem a legal. vocês aí de casa. Quero mandar um beijo enorme e um abraço pro meu amigo, né, Hiroshi Anderson. Saudade de você, viu, Hiro? Tá fazendo muita falta aqui com a gente. Hoje não pôde estar presente por motivos familiares, mas deixo para você aqui o meu abraço. Todo um abraço aqui de todo mundo aqui. A gente ama você, viu? Com certeza, se Deus quiser, na próxima semana ele vai estar aqui com a gente. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada mais uma vez. Fernanda. Quero que você volte, porque tem muitas perguntas aqui, mas a gente vai conversando, fica um papo descontraído e a hora voa, né? Ó, já são 4:02. Já foi 1 hora, a gente nem percebeu. É muito gostoso falar do que a gente gosta, vive, né? Trabalha com isso, né? É muito legal. Bacana. Um beijão no seu coração, fique com Deus. Espero vocês na próxima quinta-feira. Um beijão, até lá.